Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra, seu devocional de hoje. Oração que promove unidade. No texto de Atos, capítulo 1, versículo 14, eu leio assim: Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O texto da nossa conexão de hoje nos remete a uma situação de crise vivida pelo grupo de pessoas citado nesse texto, que mais de perto havia estado com Jesus durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Os versos anteriores aos que acabo de ler dão conta da despedida de Cristo. Jesus ascende aos céus. Seu ministério terreno fora concluído, morto na cruz, tendo vencido a morte mediante a ressurreição, tendo dado as últimas instruções aos seus seguidores, agora Cristo volta ao lar celestial. Não é difícil imaginar a situação difícil para o grupo em questão. Na sua grande maioria, pessoas simples, comuns, como pescadores, ou seja, sem instrução aprimorada, que não teria muita chance num eventual debate com os assim chamados doutores da lei. O recurso que o grupo encontrou foi a oração. E não foi uma oração, uma reunião de oração rapidinha, ainda que tomassem algumas poucas providências, como por exemplo, preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes, o traidor, sendo escolhido Matias para o lugar de Judas. A motivação principal foi oração. A grosso modo, a reunião de oração durou 10 dias. Sim, 10 dias, pois no dia de Pentecostes, diz o texto, estavam todos eles no mesmo lugar. Pentecostes ocorre 10 dias após a ascensão de Cristo. Imagino que nessa reunião prolongada de oração havia perfeita concordância. Evidentemente o grupo havia estado ali em busca de força espiritual, força mútua, para que não desfalecessem. Na unidade, há força e resistência. E eles conseguiram seu objetivo, porque fizeram a coisa certa e foram recompensados. No dia de Pentecostes, foram revestidos do poder que veio do alto. 10 dias, uma reunião de oração de 10 dias. Portanto, é importante que estejamos atentos a isso, mostrando que a oração, quando feita com sinceridade e seriedade, promove a unidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo exemplo que a Igreja de Cristo deu logo no início, buscando a unidade mediante a oração. Que possamos, ó Deus, ser inspirados por esse texto, por essa atitude desses que lá no início passaram por uma experiência tremenda, mas ficaram firmes e unidos em oração. Que possamos seguir seu exemplo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.